A graça e paz, queridos, de Cristo Jesus seja sobre a vida de vocês. Mais uma vez estamos juntos aqui para a nossa classe de Apocalipse. Espero que você esteja animado, né? Eu falo que quem ama a palavra do Senhor, quem gosta desse assunto, né, de Apocalipse, do fim dos tempos, sempre está animado, né? Então eu acredito que você esteja animado e espero que ao longo da nossa aula você continue animado ou animada, ok? Vamos orar, vamos colocar esse tempo, nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 11, né? Semana passada nós falamos ali sobre as hipóteses, né, de quem seriam as duas testemunhas que estariam ali, como é descrito no capítulo 11, que estariam falando, testemunhando, profetizando, né, nos primeiros 3 anos e meio, tá, da tribulação. E agora nós vamos dar continuidade a muitas outras coisas bem interessantes aí para nós discutirmos aqui na nossa classe, ok? Mas antes eu quero orar com você, quero que você feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor, vamos pedir sempre que o Espírito de Deus nos capacite com entendimento e com sabedoria. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado nessa manhã, nesse dia, pelo tempo de meditar e estudar a Tua Palavra. Capacita-nos, Senhor, a compreender, a entender, capacita-nos, Senhor, a avançar no estudo da Tua Palavra, Senhor, para que possamos não apenas ter a informação, mas possamos ganhar o conhecimento que precisamos para avançar, Senhor. Dias difíceis que estamos vivendo, Senhor, possamos estar atentos a tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Graças te damos por esse tempo e oramos no santo, bendito e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém e glória a Deus. Bom, queridos, semana passada, na verdade nas últimas 2 semanas, né, nós falamos aqui Apocalipse capítulo 11, do versículo 1, e a gente foi até o versículo 13, basicamente, tá? O verso 14, ele é interessante, porque ele fala assim: é passado o segundo ai, o terceiro ai cedo virá. Então lembrando que lá atrás nós vimos que há um anjo do Senhor falando dos 3 ais, né? 3 ais que viriam sobre a terra. O primeiro ai a gente viu aonde? Apocalipse 9, do 1 ao 12. Você vai se recordar, é quando ali o poço do abismo, né, ele é aberto, tá? Liberando ali Abaddon, que seria o rei daqueles demônios que estavam aprisionados ali, que nós chamamos ali daqueles, que é onde acontece aquele evento dessas criaturas que tinham a aparência de um gafanhoto. Então nós já discutimos isso. Se você não assistiu essa aula, você pode ir aí no nosso canal do YouTube e você pode procurar ali nas nossas aulas, e uma das aulas você vai ver Apocalipse, estudo de Apocalipse capítulo 9, e geralmente é do verso 1 até o versículo 12, e lá você vai poder ver esse estudo. Então aí nós temos o primeiro ai, né? Depois o segundo ai, ele se encontra dentro de Apocalipse 9, a partir do versículo 13 até Apocalipse 11, verso 14, tá? Por quê? Porque do capítulo 9, verso 13 até o 14, até o 11, verso 14, nós temos alguns eventos de juízo. Por exemplo, nós vimos lá aquele exército, né, que nós vimos que não é um exército natural, é um exército espiritual, de anjos do Senhor, que são colocados a 200 milhões de cavaleiros, né, e eles trazem juízo. Nós vimos que o primeiro ai também está ligado ao juízo, né, porque os gafanhotos ali, aquelas criaturas, né, que são gafanhotos com cauda de escorpião, eles vêm para atormentar, né, os homens que não têm a marca, né, que não têm o selo de Deus, tá? Aqui, quando a gente olha também para esse evento do exército de 200 milhões, a mesma coisa. Quem que eles vão atacar? Quem que eles vão matar, né? Essa terça parte e apenas dos homens que não têm o selo de Deus, tá? Depois a gente viu lá que tem o anjo, né, com o livrinho na mão, que até faz com que João coma esse livro, né? E a mensagem é uma mensagem de juízo sobre a terra, né? É uma mensagem
que ao mesmo tempo ela traz aquela ideia do arrebatamento que eu trabalhei com vocês, mas ela mostra que resistir, negar, endurecer, né, não se arrepender, levaria justamente o quê? Né? Quando você rejeita a misericórdia, o que te sobra é o juízo. Tá? Então o anjo com o livrinho na mão, ele vai trazer essa ideia. Tá? Até que nós entramos com a questão das duas testemunhas, né? E as duas testemunhas também têm uma palavra profética, uma palavra que, de fato, quando você lê o capítulo 9, né, do verso 1 em diante, até o versículo 13, o que você vê? Você vê o quanto a mensagem dessas duas testemunhas, elas abalam, né? Elas vão abalar Israel, porque elas vão estar falando justamente sobre a conversão da nação, o arrependimento da nação, a volta para Deus. A mensagem, com certeza, é a mensagem de receber Jesus, né? Porque não existe um outro evangelho para os judeus, né? Eu já falei sobre isso nas duas últimas aulas, mas na verdade o evangelho é o evangelho, né? A salvação de Cristo é a salvação de Cristo, ainda que os judeus, enquanto povo, né, lá atrás, no tempo de Jesus aqui na terra, eles rejeitaram, né, não o receberam, né, o que foi enviado, mas a verdade eles têm que receber, não existe um caminho fora de salvação de Cristo. Isso serve tanto para os gentios como para os judeus. O apóstolo Paulo discorre muito sobre isso, dizendo que todos foram colocados debaixo da lei do pecado, né? Para que ninguém fosse justificado por obras ou até mesmo por uma questão de ser eu sou judeu de sangue. Na verdade, Deus colocou todos debaixo do pecado. Então mesmo os judeus tendo todas as simbologias, né, da aliança, tudo, na verdade eles também têm que se arrepender, eles também têm que crer, né, e fazer de Cristo, né, Senhor e Salvador de suas vidas. Então as testemunhas vão ter esse ministério, que é um ministério que ao mesmo tempo vai trazer esse aspecto de arrependimento, de conversão e salvação, mas também é um ministério que vai enfurecer, tanto que nós vimos que existe a ideia de tentar matá-los, mas não vão poder, porque eles receberam poder para vencer isso, mas depois eles vão ser vencidos ao final dos 3 anos e meio, vão ser vencidos pela besta, né, que vai invadir Jerusalém, que vai quebrar o pacto lá de paz, né, que vai profanar o templo. Então a gente viu todas essas questões que estão ligadas ao primeiro ai e ao segundo ai, e então ele fala que, olha, o segundo ai passou, né, passado, e o terceiro ai cedo virá. Então, ou seja, falta um ai se cumprir. Nós vamos ver isso nas próximas aulas, daqui em diante nós vamos conversar sobre isso. Aí nós entramos no versículo 15 aqui, quando ele fala assim, né, o 7º anjo tocou a sua trombeta. Então lembrando, né, voltando um pouquinho àquilo que a gente foi discorrer lá no capítulo 8 e depois no capítulo 9, que foi o toque das trombetas. E nós vimos que até o capítulo 9, né, nós tivemos o quê? 6 trombetas foram tocadas, ok? E agora você tem o quê? A 7ª trombeta. Então observe que a 7ª trombeta, ela vai se dar justamente no final, tá? No final desses 3 anos e meio. Então ela está ligada aí com a questão do final do término do ministério das duas testemunhas, a morte, a ressurreição deles, a subida deles ao céu, ao terremoto que vai destruir a 10ª parte da cidade, 7.000 homens vão morrer, a terra vai ficar abismada, as pessoas ali vão ficar atemorizadas e elas vão ali falar de Deus, não necessariamente reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia, mas vão se irar, vão proclamar, vão falar, vão se levantar, tá? E aí, é nesse momento em que está encerrando esses primeiros 3 anos e meio, que nós somos informados, então, que toca o 7º anjo toca a sua trombeta, ou seja, a 7ª trombeta. E nós sabemos que a partir daí, a 7ª trombeta, ela vai dar o início ao que nós vamos entender como esse movimento já da segunda parte dos 3 anos e meio, que nós chamamos de grande tribulação, onde vai dar início o quê? Vai dar início
às 7 taças, tá? As 7 taças da ira de Deus, tá? Então a sétima trombeta, ela vai dar o início onde depois vai ser tocada a primeira, vai ser derramada. Eu estava aqui, taça, o que faz com a taça? Derrama, né? Derramada a primeira taça da ira, e assim por diante vai ser a segunda, a terceira, e nós vamos ver mais para frente cada uma delas, ok? Então ele fala assim, que tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, tá? Então ele está ouvindo grandes vozes que estão dizendo: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, eu estou no verso 16 de Apocalipse 11, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de darem recompensas aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e aos grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então os anciãos falam tudo isso. Vamos entender? Porque assim, gente, se você depois tiver curiosidade, você for ler a continuação, na sequência disso, né? Depois você tem só o verso 19 de Apocalipse 11, e depois nós entramos em Apocalipse 12, que vai falar sobre a mulher e o dragão, tá? Capítulo 13 já vai dar detalhes ali sobre a besta, né? Sobre o anticristo. No capítulo 13 mesmo vai ser apresentado o papel do falso profeta, tá? Então assim, se você prestou atenção no que eu disse até agora, se nós estamos no meio da tribulação, caminhando para a sua segunda parte, que é a segunda parte mais terrível, como é que então a gente interpreta agora, lendo a partir do versículo 15, né, quando é tocada a sétima trombeta, e há uma declaração dizendo: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Só que, cronologicamente, queridos, o que vai acontecer agora? O ministério do anticristo vai agora ganhar uma forma de proeminência, não mais no papel como aquele que antes fez a paz, fez o acordo de paz, aquele que estava unindo. Na verdade, agora, né, ele vai surgir, ou melhor, ele vai surgir, ele já tinha surgido, né? Ele vai apresentar essa faceta, né, da besta, né, do anticristo, que é justamente a ideia que traz essa contrariedade do Cristo. Se existe o Cristo que tem que ser reconhecido, recebido, exaltado, que a ele pertence o reino, a glória, o poder, que ele vai se assentar, na verdade o anticristo, então, ele vai manifestar um ministério em oposição, em contrariedade. E se ele vai manifestar um ministério em contrariedade, isso significa o quê? Que ele vai fazer exatamente o que seria para Cristo, mas desviando as pessoas do caminho certo e levando as pessoas para um caminho errado para ele. Tá? Por isso que é o anticristo, porque não é apenas porque ele vai proferir e trazer uma mensagem contrária, mas porque ele vai fazer com que as pessoas dê a ele, tributem a ele, tragam a ele aquilo que elas deveriam, né, tributar ao Cristo, né, reconhecer no Cristo e dar a ele, ok? Tá? Então nós estamos falando aqui de adoração, de reconhecimento de senhorio, tá? Então você vê como são movimentos opostos, né, que vão estar acontecendo, e cada vez movimentos opostos mais polarizados, né, muito polarizados. Eu digo, queridos, que hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? Nós estamos vivendo uma sociedade que ela está muito polarizada, né? Polarizada nas suas ideologias. Nós temos aí, por exemplo,
a ideologia, né, como cosmovisão, né, ou visão de mundo, que é judaico-cristã, né, que é firmada nas Escrituras, né, na Taná, que é o Antigo Testamento, né, no Novo Testamento, e nós temos também uma ideologia como cosmovisão, como visão de mundo, que é justamente uma visão cada vez mais marxista, tá, no nosso mundo, que é uma visão completamente ateísta, né, completamente fora ou contrária, e ela combate e bate de frente com a visão judaico-cristã, tá? É só você ler um pouco sobre isso, você vai ver que o marxismo ele está em contrariedade, apesar que a gente tem visto muito, eu tenho visto muito movimentos aí que tentam, né, pastores e pessoas que se dizem cristãs, que querem assimilar as duas coisas e acham até, às vezes, por não conhecer as escrituras corretamente e por trabalharem debaixo de uma cosmovisão marxista, de achar que, na verdade, os ensinos marxistas ele tem a ver com a escritura e não tem a ver com a escritura, tá? A base, os valores morais, né, judaico-cristãos são muito bem estabelecidos quando fala sobre casamento, sobre família, sobre sexualidade, né, sobre padrões morais, sobre certo e errado, né? E quando você vai ver o que essa cosmovisão cada vez mais marxista, naturalista, humanista, né, que o mundo está moldando, na verdade, os padrões que ela traz sobre família, sobre casamento, sobre sexualidade, sobre os mesmos assuntos, são completamente diferentes, completamente opostos. Tá? Então, nós já estamos vendo no mundo que a gente vive, a gente já está vendo essa polarização, gente, né? E eu vejo pessoas, não, tem que acabar com a polarização. Gente, deixa eu dizer, eu não acredito que vai acabar com a polarização, tá? Nós temos aí polarização que envolve, né, cosmovisão política, então cosmovisão, ideologia de esquerda, ideologia de direita. Eu não acredito que vai haver, vai acabar essa polarização, tá? Eu acredito, na verdade, que vai se aumentar cada vez mais, tá? Como está aumentando essa polarização, tá? Então, nós vamos ver isso, vai continuar e nós vamos entender que esse é um caminho que ele provavelmente cada vez mais vai ser marcado, tá? E nós vamos ver isso com muita clareza quando chegar esse tempo do Apocalipse, nós vamos ver isso com muita clareza, exatamente isso, né? Posições muito opostas, né? Verdades muito distintas, né? Valores extremamente contrários uns dos outros, tá? Então, automaticamente essa polarização ela vai criar muitos conflitos, já cria hoje e muitos outros ainda serão criados, muitos mais serão criados por conta disso, ok? Então, só para a gente poder entender, porque quando a gente olha a continuidade dos escritos bíblicos, o que a gente vê? A gente vê uma direção que não é o que está sendo dito aqui no versículo 15, né? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, quando você para fazer uma análise do que está sendo dito aqui, você fala assim, peraí, essa declaração, ela não faz sentido, ela parece não fazer sentido, né? Ela cronologicamente não faz sentido. Ela parece que foi colocada no lugar errado, porque a gente sabe que isso vai acontecer ao final da tribulação, não no meio dela, não no ponto de começar o momento mais difícil, mais terrível, tá? Então o que acontece? Vamos entender isso aqui, vamos compreender isso daqui, tá? E a gente vai entender essa questão toda, não tanto nesses versos aqui que ele ouve as vozes, né? Mas a partir do verso 16, quando os anciãos eles se prostram e eles adoram, tá? Que é a partir do verso 17 aqui, 16 por 17, né? Se a gente for entender isso aqui é toda uma descrição, tá? Do que nós vamos ver
basicamente nos próximos 3 anos e meio. Tá? Isso aqui é como se você tivesse, eu vou usar uma linguagem que se fala muito nos dias de hoje, eu acho que os mais novos vão ter mais facilidade de entender isso, que é o famoso spoiler, né? O spoiler é, para quem gosta de filmes e quem gosta de séries ou qualquer coisa assim, o spoiler é aquela informação que conta, que revela já algumas coisas do que você vai esperar encontrar quando você for assistir o filme ou for assistir aquela série ou aquele capítulo. Isso aqui, gente, se eu fosse trazer para uma linguagem nos dias de hoje, eu poderia dizer que é exatamente isso. Aqui é um spoiler. Vamos entender, tá? Tente entender que hoje nós estamos analisando e projetando isso para o futuro, tá? Mas quando essa carta foi escrita, ela foi escrita dentro de um contexto em que a igreja vivia uma grande perseguição. Ao longo dos séculos, a igreja viveu essa grande perseguição. E nós estamos caminhando, queridos, para um tempo onde cada vez mais você vai ver e ouvir notícias e também ver sobre a questão da perseguição religiosa. Tá? Então, e esse momento particularmente aqui do texto, deixa eu só tomar aqui para molhar a garganta. Gente, hoje eu não estou tomando café, hoje eu estou tomando aqui um suco de abacaxi com hortelã, feito pela minha esposa. E ainda mais esse calor que tá, né? Tá bem gostoso de tomar porque tá bem refrescante, tá? Então só para dar uma molhada na boca aqui, tente entender que qual é o contexto aqui? O contexto é que o momento mais difícil vai começar. Nós temos como seres humanos, a nossa carne tem isso, a nossa natureza natural, a natureza natural é complicada, né? Nossa natureza humana, né? Ela tem uma tendência a se perder quando nós estamos diante de uma situação complicada. É mais ou menos quando aquele temporal bate no barco, que Jesus está ali dormindo com os discípulos. O texto diz que o vento era contrário, que as águas do mar batiam com força no barco. E os discípulos estão desesperados, né? E eles esquecem a fé, esquecem tudo, ao ponto deles que... Mas Jesus não se importa com o que nós estamos passando aqui. Eles acordam Jesus repreende, fala, vocês são tudo de pequena fé. Aí Jesus dá uma voz de comando, né? O vento para, o mar se acalma, e aqueles discípulos ficam maravilhados, né? E perguntam, quem é esse homem, né, que até poder sobre os ventos, sobre o mar, ele tem. A nossa natureza humana, ela é muito assim, a gente está atravessando qualquer situação revolta. Qual é geralmente a nossa postura? A nossa postura é uma postura de desespero. A gente perde um pouco aquela centralidade, aquele posicionamento de saber que lá na frente a coisa vai resolver. Então geralmente a gente se perde porque a gente fica olhando agora a situação, então nós entramos em desespero. Nós achamos que as coisas não vão dar certo, nós achamos que não tem mais solução, que nós estamos perdidos. Vira e mexe, nós estamos lidando com esses sentimentos, tá? Numa situação que está acontecendo sobre nós agora. Então tente entender que nesse momento aqui, esse spoiler que ele vem, ele é importantíssimo. Ele é como esse suco que eu acabei de tomar aqui, ele vem para refrescar. Tá? Ou seja, no momento onde a coisa vai tomar o rumo mais complicado, tá? Porque o capítulo 13, gente, é o capítulo onde vai ser dito para nós aqui, tá? Que aqueles que não adorarem a imagem da besta serão mortos. Ou seja, o anúncio do capítulo 13, ele é um anúncio difícil. Tá? Ele fala que a perseguição agora ela vai ganhar o seu corpo máximo, no sentido de que as pessoas perderão a vida, né? Por causa da sua fé. Veja, existem lugares do mundo que as pessoas já perdem a sua vida, mas é que nesse momento agora, gente, isso vai se tornar uma coisa estabelecida, tá? Uma coisa que vai estar sendo colocada como o padrão, o normal, o necessário para aquele momento. Tá? Isso é terrível. Tá?
é quando a injustiça é instrumentalizada, é quando o engano é instrumentalizado, é quando os canais de morte, de extermínio, acabam sendo instrumentalizados para a perseguição humana. Isso já acontece no mundo hoje? Acontece, gente, em centenas de lugares no mundo. Mas tente imaginar que quando chegar esse tempo, isso vai ganhar uma instrumentalidade nunca vista antes, porque isso vai ser quase como que as nações, isso vai ser instrumentalizado, equipado nas pessoas. Então vai ser algo terrível. E antes de fazer qualquer descrição da besta, disso, daquilo, né, essa segunda parte do capítulo 11, ela é importantíssima, porque ela traz isso, né, ela traz essa questão mostrando aqui, olha, né, uma declaração do Senhor. E que declaração é essa? É uma visão, um deslumbre da consumação de todas as coisas, não só as que estão acontecendo, mas as que vão acontecer, tá? Por isso que você vai ver aqui, ele vai falar das nações. Então, quando ele fala aqui, os mundos vieram a ser, gente, esse versículo aqui, ele não se cumpre aqui. Esse versículo aqui, ele vai se cumprir em Apocalipse capítulo 20. Tá? Apocalipse capítulo 20, depois, porque no final do capítulo 19 é quando Jesus vence. Ele vence a besta, ele vence o falso profeta, ele vence as nações que se rebelam e vêm ali contra ele. Então, a partir dali, o Senhor vai estabelecer o seu reino. Tá? A partir daí, o mundo vai ser transformado à imagem de Cristo. Então, é ali que os mundos vão se tornar, né, os reinos deste mundo se tornarão do Senhor. No momento aqui bíblico, os reinos estão se tornando, né, do anticristo. Mas a declaração que vem fala que elas vieram a ser do Senhor. Então, é o spoiler, é a proclamação, é dizendo que ao mesmo tempo que as coisas estão se movendo nessa terra, mas isso tudo é parte de um grande cumprimento, até mesmo o que está acontecendo, da quebra da aliança, da invasão de Jerusalém, da morte das testemunhas. Tudo isso é apenas para anunciado de uma forma para dizer assim, olha, se isso está acontecendo, é porque está se cumprindo tudo que foi estabelecido. Então, os reinos, né, eles já vieram a ser do Senhor, por quê? Porque isso já está estabelecido. Tá? Já foi colocado. Por isso que os 24 anciãos aqui, gente, que estão assentados, o que eles estão fazendo? Eles estão adorando a Deus. E eles estão proclamando tudo o que vai acontecer, tudo que vai se manifestar, né? Ele fala aqui no versículo 17, né? Graças te damos, Senhor, Todo-Poderoso, que és e que era, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Veja, isso tudo tem a ver o quê? Com o final, com o tempo final ali, após a batalha do Armagedon. Mas ele já está proclamando aqui, ele já está dizendo, olha, isso vai acontecer, né? O Senhor, né, vai tomar o poder, né? E vai reinar. Aí ele vai, verso 18 aqui, ó, iraram-se as nações, né? Veja, as nações, aí observe como é bem interessante você interpretar tudo isso, porque, né, ele fala do poder do Senhor, do reinar do Senhor, né? A verdade, gente, é que Deus não deixa de reinar em momento algum e nem deixará de reinar. Então não é que ele vai assumir o seu reinado vai começar em algum momento. Na verdade, ele anuncia que esse reinado haverá um momento que ele vai tomar forma aqui, mas ele já existe. A gente tem que entender, queridos, que tudo primeiro acontece no mundo espiritual e depois acontece aqui no mundo natural, tá? Então, quando você pega o verso 17, o verso 18, aonde que as nações se iraram? As nações, né? Aí esse versículo 18, ele tem uma dupla interpretação aqui, por quê? Porque até o final da batalha do Armagedon nós vamos ver as nações se irando, tá? Tanto que elas estão ali seguindo, né, ao anticristo, a besta.
Depois nós vamos lá em Apocalipse, no capítulo 20, nós vamos ver que ao final do milênio, você vai ter novamente nações que vão o quê? Se irar contra o Senhor, né? Instigadas por Satanás, mas elas vão se irar. Então observe que eu posso ler isso com cumprimento no verso 19, eu posso ler isso com cumprimento ao final do milênio, que está no capítulo 20, tá? Mas ele está proferindo o que? Mostrando que diante do Senhor, nada dessas coisas são desapercebidas, desconhecidas, né? Ou imprevisíveis aos olhos do Senhor, tá? Tanto que ele fala, e o tempo de serem julgados os mortos, tá? E o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. Então observe que aqui nós temos o que? Aqui nós temos um anúncio do grande trono branco. Na verdade, nós temos aqui, da mesma forma como a gente pode ler a questão do irar as nações, nós também podemos ler a sequência aqui sobre julgar os mortos sobre julgar os mortos. Nós podemos ver aqui um aviso sobre tudo que vai acontecer, né? Que tem a ver até mesmo com a questão do segundo ai que eu falei, né? Quando a gente vê ali a questão dos 200 milhões de cavaleiros que saem para matar um terço dos homens, então você vê ali, não deixa de ser um julgamento. Depois nós vamos encontrar lá em Apocalipse 20 o julgamento do trono branco, tá? Que vai ser feito para os gentios. Aí ele fala aqui de dar recompensa que é galardão. Então quando a gente lê aqui recompensa aos profetas, aos servos, aos santos, aos que temem o seu nome, nós podemos imaginar aqui que isso tem a ver com a bodas do Cordeiro, com o tribunal de Cristo, tá? Que não é a mesma coisa do tribunal do trono branco, tá? Já falei aqui sobre isso em aulas passadas, ok? Então ele vai anunciando aqui, né? Por exemplo, tempo de destruíres os que destroem a terra, final do verso 18. Isso também a gente pode enxergar isso aí de uma forma dupla. A gente pode entender que esse destruir tem a ver com o que vai acontecer sobre as nações na terra até a batalha do Armagedon, contando também com a batalha do Armagedon, tá? Mas também nós podemos entender isso debaixo do julgamento final, que está ali, que é o julgamento do trono branco, tá? Então, você vê aqui que tudo isso é anunciado para mostrar o quê? Né? Que tudo isso já está consumado. Talvez um bom exemplo para a gente entender essa questão do estar consumado, mas ainda não estar consumado, é quando Jesus está na cruz do Calvário. Jesus está na cruz do Calvário, e o que ele fala? Né? Está consumado. Então, a obra de redenção, ela foi feita, ela foi estabelecida, tá? Só que ela continua acontecendo, esse estar consumado, ele continua acontecendo. Por quê? Porque de 2000 anos para cá, né, já tivemos incontáveis gerações na face da terra. Mas o sacrifício continuou, o que Cristo fez já está consumado. Então quando a gente olha para esse texto, ele é esse anúncio dessa consumação que já está declarada. É uma declaração. Tá? Por quê? Porque diante do Senhor, gente, eu já disse isso anteriormente, na verdade mais no começo nas primeiras aulas da classe, para Deus, gente, essa ideia de passado, presente e futuro, ela não existe, porque Deus não está sujeito ao tempo, tá? Deus está fora do tempo, então não existe essa coisa para Ele, né, de passado, presente e futuro. Então quando a gente entende essa declaração que já aconteceu, é porque Deus já olha isso, já contempla isso, e isso já foi estabelecido para que acontecesse. E vai acontecer no tempo cronológico que nós vivemos, mas para o Senhor já aconteceu, tá? A obra já está realizada, né? Não tem dúvidas. Tanto não há dúvidas que os anciãos já estão louvando a Deus, eles já estão louvando, já estão agradecendo, né? Já estão tributando ali tudo isso. Tá? Então é bem interessante a gente ver essa forma como o Senhor entra. Capítulo 14, gente, a gente vai ver de novo isso aqui. Tá? Nós vamos falar isso mais para frente, mas o capítulo 14, logo no comecinho dele, nós vamos ver mais uma vez
um pouco desse vislumbre, tá? Vislumbre esse que talvez eu poderia dizer assim, que é muito parecido com o vislumbre que Pedro, Tiago e João tiveram no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura e eles conseguem ver ali Elias e Moisés. O que eles estão vendo? Eles estão vendo o vislumbre do mundo espiritual, o vislumbre das coisas espirituais. Então, esse momento aqui em Apocalipse 11, depois o que nós vamos ver mais para frente em Apocalipse 14, são vislumbres, ok? Vislumbres exatamente dessas coisas que vão estar acontecendo, mas que elas estão debaixo de uma única totalidade, de uma única verdade, né? Que a verdade está no versículo 15, apesar de tudo que vai se levantar, né? O Senhor está dizendo, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Ou seja, não importa o que vai vir pela frente, não importa o que vai acontecer ao final disso tudo, tá? Os reinos estarão debaixo do governo e do domínio do Senhor, ok? Aí, verso 19, ele fala assim, abriu-se no templo, no céu, o templo de Deus, tá? Observe que aqui não está falando, a visão, você vê que a visão aqui não é o templo físico lá, que foi profanado, que segundo Apocalipse 11, 2, né? Os gentios agora estão ali pisando. Ele fala, abriu-se no céu o templo de Deus, aquele templo que foi descrito a partir do capítulo 4, e capítulo 5 aparece bastante sobre a questão do templo, tá? Ali ele fala, a arca da sua aliança, ok? Foi vista no seu santuário, e aí a gente também tem que interpretar isso, porque né, no templo, no santuário físico, nós tínhamos ali a arca da aliança, que estava no templo de Salomão, e que depois da conquista, né, ela desapareceu, e essa arca da aliança aqui, como eu interpreto aqui, eu só posso interpretar, a arca da aliança representa a presença de Deus. Eu entendo que essa arca da aliança aqui não seja a arca física, tá? Até porque não tem nenhuma história dizendo que a arca foi levada para o céu, e a visão que ele tem aqui é espiritual. Mas quem parou diante do trono, né, onde estava ali o ancião de dias, né, e aonde estava também os 7 espíritos de Deus, foi o Filho, foi o Cordeiro, tá? O Cordeiro e o Leão. Então, para mim, a arca aqui ela vai representar exatamente isso, né? A presença de Deus, né? O templo de Deus, a presença de Deus, né? E aí houve relâmpagos, vozes e trovões, e terminou, e terremoto e grande chuva de pedras. Então você vê que traz essa ideia novamente, né, da glória de Deus, da manifestação gloriosa do Senhor, mas também traz essa ideia de que a visão deste trono é uma visão que está nos mostrando um estado de juízo, tá? Um estado de atenção, um estado de juízo sobre a terra. Por isso que ele termina dizendo sobre terremoto e grande chuva de pedras, tá? Então observe que relâmpagos, vozes e trovões está ligado ao céu, tá? Terremoto e grandes chuvas de pedras está ligado àquilo que tem a ver com a terra, ok? Limpar o bigodinho, né? Já basta um, né? Bigodinho de abacaxi ninguém merece. Só para dar uma pincelada aqui, a gente vai falar isso muito mais na semana que vem, nós temos aqui alguns minutinhos ainda. Capítulo 12, a gente começa vendo o quê? Viu-se um grande sinal no céu, tá? Então observe que é uma visão, acima de tudo, espiritual, tá? E ele fala assim, então esse grande sinal no céu é que ele está vendo, ele está tendo um vislumbre, uma visão espiritual de algo espiritual que nós vamos entender que representa algo que está na terra, tá? Então ele fala, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça.
ela estava grávida e gritava. Não, vamos parar aqui no 1. Vamos entender aqui. Um grande sinal, uma mulher. Que mulher é essa? Tá? Que mulher é essa? Essa é a pergunta que a gente tem que entender. Essa mulher, ela representa alguém. Ou ela representa algo. Tá? Então nós temos que entender quem é essa mulher, que começa aqui o início do Apocalipse aqui, capítulo 12. Tá? Então quem é essa mulher? Vamos lá. Às vezes por conta de formação religiosa nossa, você pode virar e falar assim, essa mulher é Maria. Maria, a mãe de Jesus. Né? Não é Maria, até porque a descrição aqui, gente, né? Você vai ver nas próximas explicações aqui, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas, de fato não cabe. Esse papel, essa visão aqui, ela transcende a própria visão, né, que às vezes alguns segmentos religiosos tentam atribuir isso ao papel de Maria, a mãe de Jesus, tá? Aquela que se colocou como serva do Senhor. Então observe que não cabe nem por esse versículo, nem por aquilo que ela entende sobre si mesma, né, o papel de Maria. Ela foi a mãe de Jesus ali, e depois ela se tornou uma discípula, uma serva do próprio Jesus, porque ela sabia de fato que o seu filho, né, o filho que ela carregou no seu ventre, o filho que ela deu à luz, na verdade, ele era o filho de Deus, né? Ele não era filho dela, ele era filho de Deus. Ele se tornou, claro, filho dela no sentido de que ela gestacionou, ela deu ali, né, ela foi talvez alguns diriam que foi um bebê de proveta, né? Nesse sentido, geneticamente falando, né? Que foi introduzida no útero que não era daquela que emprestou, né, os cromossomos ali para ele. Mas vamos lá, né? Isso é outro assunto, isso é outra história. Mas o que é interessante aqui é que alguns segmentos religiosos, né, de base cristã, vão dizer assim, é Maria, a mãe de Jesus. Não é Maria, a mãe de Jesus, tá? Primeiro pela própria descrição, depois você vai entender, quando eu explicar melhor a descrição, você vai ver como não pode ser ela mesma, tá? Mas também pela própria descrição que ela traz sobre si mesma, né? Ela entendia muito bem quem ela era, tá? Se não é Maria, alguns vão colocar assim, pastorear a igreja, porque, né, a igreja, porque veja, é mulher, né? A igreja sempre é vista como a noiva, como a mulher. Então essa mulher aqui é a noiva, vestida de sol porque ela está cheia do Espírito Santo. Aí os cristãos às vezes gostam de dar uma floreada nesse assunto. Não, também não é igreja, tá? Por que não é igreja? Porque o versículo 2, que eu comecei ali daquela parada, fala que ela está grávida, não é o que fala aí na sua Bíblia? Ela está grávida, tá? E gritava com dores de partos, tá? Na sequência, se você for ler, ela sofria tormentos para dar à luz. Depois, se você for aqui no versículo 5, fala que ela deu à luz um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá na igreja de Tiatira, se eu não estou enganado, vou até voltar aqui rapidinho na Bíblia, a igreja de Tiatira, qual era a promessa para a igreja de Tiatira? A promessa foi, ao que vencer, Apocalipse 2, verso 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com vara de ferro as regerá. Tá? Então, observe que essa expressão ela já aparece aqui, tá? E observe que é o próprio Cristo que está dando autoridade àqueles da igreja de Tiatira que vencerem, estiverem com eles, autoridade para governo, tá? Então, quando a gente olha essa questão aqui, né, de Apocalipse 12 e verso 5, que fala de reger, né, você vai ver que aqui está falando de quem? De Cristo. Então, essa mulher está grávida de quem? Ela está grávida de Cristo, ela está grávida do Messias,
tá? Então também não pode ser a igreja, gente, porque a igreja não pode gerar Jesus. Nós fomos gerados por Cristo, ok? Então assim, a igreja nasce de Cristo, nasce do seu sacrifício, nasce da sua morte e, é claro, através da sua ressurreição. Ele faz os seus discípulos. Então não teria sentido. Como é que a igreja, como é que o corpo de Cristo, mesmo durante a tribulação, poderia gerar o Cristo? Não pode gerar o Cristo. Você teria que pegar essa passagem aqui e florear absurdamente para você chegar. Então, a mulher aqui, ela não é Maria, ela não é igreja, tá? Porque ela não pode gerar Jesus, tá? Essa mulher é Israel, tá? Quando eu coloco essa mulher como Israel, você vai ver que faz todo sentido. Vamos lá, né? Primeiro, ela está vestida do sol. Essa questão do sol tem a ver o quê? Ela está debaixo do brilho do Senhor, né? Ela está debaixo da santidade de Deus, do cuidado de Deus, né? Ela é chamada para espelhar ali, a resplandecer a grandeza do Senhor. É só você pegar o Antigo Testamento. Israel foi a nação que Deus criou para resplandecer o verdadeiro Deus entre as nações do mundo, tá? Então ela está vestida de sol. Observe que ela não é o sol, ela está vestida de sol, tá? E ela tem a lua debaixo dos pés, tá? Essa ideia da lua debaixo dos pés é justamente para mostrar essa simbologia, tá? Que aliás, né, a própria simbologia da mulher, ela cabe perfeitamente com Israel, porque se você for no Antigo Testamento, Israel, quando ele fala de Israel como Deus fala de Israel como sua noiva, como sua esposa, como seu povo, ele traz isso dentro de um contexto feminino, tá? A nação de Israel, tá? Então a lua representa o quê? A lua representa a supremacia de Israel como nação. Veja, quando eu falo supremacia de Israel, gente, não ainda mais nos dias de hoje, a gente tem que explicar, né? Que vai parecer que você está fazendo mundofobia, né? Você está tendo fobia, preconceito para aquelas pessoas do mundo, né? E tendo idolatria ao povo judeu. Não é isso, tá? Quando eu falo que essa supremacia da nação de Israel, é por quê? Porque o Senhor criou a única nação que foi criada por Deus, pela mão de Deus, pela vontade de Deus, foi Israel. E foi feito isso não para que esse povo olhasse com algum tipo de superioridade e dissesse que são melhores do que os outros, que são maiores do que os outros, de que tivesse tipo cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Não, isso é besteira. Essa supremacia, esse escolher de Deus aqui, que ele criou, é aquilo que eu já falei várias vezes. Isso é apenas para o quê? Para dizer que Israel foi criado, foi gerado para um propósito. Há um propósito nessa nação, um propósito que ainda não se cumpriu e tem que se cumprir, tá? É uma nação profética, é uma nação sacerdotal, é uma nação, mas que tem que se converter primeiro, né? Que tem que se converter primeiro a Deus. Então, quando você pega isso, né, você vê que essa ideia da mulher aqui, ela está ligada a Israel, porque essa simbologia, né, de Israel ser esse povo que foi escolhido, que foi separado. Por exemplo, eu vou ler um texto aqui que está em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Diz assim, falando sobre Israel: porque povo santo és aos olhos ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Então esse especial, gente, não é aquela coisa de queridinho, ou como se Deus fosse ser mais tolerante com Israel e ser
crítico todo mundo, né? Aquela preferência, tá? Não é esse tipo de coisa. É porque isso aqui quer indicar que Israel é um povo que Deus escolheu para que através desse povo ele cumprisse o propósito que ele tem para se cumprir, tá? Então essa proeminência de Israel aparece aqui com a lua debaixo dos seus pés. E isso é confirmado com a coroa de 12 estrelas, que faz uma referência exatamente às 12 tribos de Israel. Tá? A gente vai ver isso lá, por exemplo, vai ter um povo abençoado, a gente passando de moto aqui, tudo motoqueiro. Vai ter que deixar passar essas bênçãos aqui, porque eles adoram ficar acelerando, né? Fazendo aquele né? Super legal, principalmente quando você está dando uma aula gravada, né? Que isso vai sair tudo para vocês aqui. Então recebam o ronco das motos aí. Vamos lá. Então 12 estrelas, 12 tribos. Como é que a gente pode trabalhar isso? No sonho que José teve, lá em Gênesis 37, se eu não me engano, lá para o versículo 9, você vai ver exatamente isso, né? Os 12 feixes, né? O sol e a lua, toda essa representação ela aparece lá e agora ela se repete aqui, tá? E aí quando diz o quê? Que ela está grávida, tá? Então ela está grávida, então a nação de Israel está grávida. Está grávida de quem? Está grávida do Messias, tá? Ela está grávida do Messias, tá? Que é aqui o versículo 2. Eu vou parar aqui no versículo 2 aqui, até porque o nosso tempo agora já está dando. Então ela está grávida do Messias. O que significa grávida do Messias, gente? Vamos lá. O povo de Israel recebeu o Messias lá atrás? Não recebeu. O povo de Israel tem que se converter e receber o Messias? Tem. Tem que haver um avivamento em Israel? Tem. Né? Os judeus estão esperando o quê? Estão esperando a vinda do seu Messias, tá? Que não é um outro Messias, apesar deles insistirem nessa linha. Né? Na verdade é o Cristo, é o Yeshua, é o Hamashia, tá? Então, vamos lá, para a gente entender. Ela está grávida, e essa gravidez aqui, que é isso? Isso tem a ver o quê? Isso é uma simbologia espiritual desse nascimento espiritual que vai acontecer, tá? É o nascimento espiritual de Cristo nascendo para a nação. Tem a ver com o recebimento da nação do próprio Cristo. Veja, não todos aqui. Nós já falamos sobre isso, mas é o remanescente, tá? Então, por isso que o texto está dizendo aqui, gente, que ela está grávida e ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ou seja, porque todo esse segundo momento da tribulação vai ser muito, muito puxado, muito difícil para Israel. Gente, Israel vai passar um grande aperto, tá? Quer ver? Eu tenho aqui cumprindo profecias bíblicas, por exemplo, como Mateus 24, do verso 21 ao verso 22, quando fala assim: pois haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até o presente, nem nunca mais haverá, a não ser que esses dias sejam encurtados, nenhuma carne se salvará. Ou seja, os dias serão difíceis, complicados, então esses serão dias difíceis. Nós vamos ver aqui na sequência a perseguição que o dragão vai fazer contra a mulher, tá? Depois Zacarias 13, verso 8 vai dizer: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2/3 nela serão separados e morrerão, mas 1/3 será deixado nela. Ou seja, mais um indicativo de um grande tempo de tribulação, tá? E depois, de uma forma específica ali sobre Israel, né, que é o texto aqui de Zacarias, ele vai falar que essa terceira parte, que é o remanescente, vai ser purificado, como se purifica a prata, como se purifica o ouro, ou seja, vão passar pelo fogo. Ele invocará o meu nome e eu ouvirei e direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então, quando a gente entende isso daqui, a gente vai perceber o quê? Que está falando do nascimento. Um nascimento será difícil, não apenas pelas perseguições e tormentos, mas será difícil porque tem a ver com esse avivamento espiritual de um povo espiritualmente morto. Lembra que eu falei, né, que em Apocalipse 11, voltando ali, vai falar o que? O Senhor chama Jerusalém de lugar de Sodoma e Egito. Então, tente relacionar tudo isso e você vai perceber o quê?
que essa ideia desse parto dolorido é porque esse nascimento ele vai se dar de baixo, tá? De grande perseguição, mas também de muita dureza, de muita resistência do povo judeu, tanto em se arrepender e mudar, né? Mas também em reconhecer o Messias, ok? Porque não tem um outro Messias que vai vir para eles. É de fato o reconhecimento de Cristo Jesus. Para eles enquanto povo, para eles enquanto nação, tá? Então é isso que é interessante a gente entender, tá? Essas dores aqui são um cumprimento mostrando que será um tempo muito difícil ali, que agora vai vir sobre Israel, né? Eles foram invadidos e agora várias coisas vão acontecer e eu vou mostrar para vocês na semana que vem tanto os aspectos espirituais disso como também os aspectos naturais de tudo isso que vai estar acontecendo ali sobre a questão de Israel, sobre o povo judeu. Amém, gente? Então nós paramos aqui, entramos em Apocalipse 12 e a gente foi até o versículo 1 e versículo 2 aqui. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Vamos orar, vamos colocar esse tempo diante do Senhor e agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estudar a palavra dele. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Abençoa cada um dos meus irmãos com graça, com sabedoria, com discernimento, com essa compreensão maior da Tua palavra, para que possamos ter uma visão macro de todas essas coisas. Graças te damos nessa hora e oramos no santo, bendito e maravilhoso nome de Jesus. Pai, dá um domingo abençoado para o Teu povo, uma semana abençoada. Assim eu oro e peço por cada um, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Uma excelente semana para você, na graça e na paz de Cristo. Um abraço. Até mais.